como fazer um quadro comparativo para um trabalho de TCC, para qualquer outra finalidade. No meu caso aqui, eu vou comparar diferentes detectores de IA na sequência que a gente está seguindo aqui no canal. Então, eu vou primeiro restaurar isso aqui, ó, e deixar num tamanho interessante, para que eu consiga ver ao mesmo tempo a tela do Excel ou de qualquer outra software que trabalhe com planilhas. Eu gosto de usar o Excel. E aqui a tela dos meus programas de plágio. Só que o Excel ele tem essas guias aqui, ó, que dificultam um pouco você ver. Uma forma de você sanar isso é deixar aqui, mostrar apenas as guias, porque ele mostra a faixa de opções também. Então, ficam apenas as guias, se você precisar editar, ele abre aqui as faixas de opções. Mas eu vou colocar primeiro o nome de cada IA na segunda linha. Eu vou colocar aqui primeiro o cabeçalho, né? Então, detector, na verdade. Detector. E aí eu vou colocar aqui o decop, é o primeiro, tá? Vou colocar esse para frente. Vou colocar os modin na frente, porque os modin é o que eu já conheço algumas coisas. Smodin, primeiro, decopiar, segundo, aí detector, o terceiro. Aí depois eu faço aqui a formatação para vocês, tá? O Free Online, então você pode aplicar isso para qualquer situação. É muito comum esse tipo de síntese quando você faz um estudo de uma meta-análise, né? Você faz vários estudos aí, você apresenta um quadro sintético que compara esses estudos. O BPace, aqui, o Zero ChatGPT, e o Plagiarium. Plagiarismo. Nessa parte agora eu vou mostrar para vocês como deve ser feito aqui isso. Bom, primeiro é você vir aqui formatar células. Sempre deixe esse alinhamento com quebra de texto automático. Bom, eu vou tirar, aqui eu seleciono toda a minha tabela, eu vou tirar o negrito no Ctrl N de todos eles. Só que o primeiro aqui tem que ser negritado. E aqui eu vou colocar as características. Por exemplo, plano gratuito. Plano pago. Eu posso fazer tabelas diferentes para os planos gratuitos ou pagos, né? Então, eu vou fazer uma tabela só para o plano gratuito, na verdade. Ele seria uma outra planilha. Eu vou renomear aqui. Plano gratuito. Eu estou fazendo isso aqui ao vivo. Ao vivo não, né? Mas é gravado, mas eu estou fazendo isso aqui na hora. Eu não pensei ainda de como seria a melhor forma. Eu vou duplicar essa outra planilha aqui. Mover ou copiar, no caso eu vou criar uma cópia. E vou colocar plano pago. Se eu quisesse comparar os planos pagos, né? O que é que eles me oferecem? Mas eu vou colocar aqui o preço do plano pago. Preço do menor plano pago. Porque eles oferecem mais de um plano pago até onde eu sei. Tá? Esses são os atributos de cada um. Então, eu vou colocar aqui quantidade máxima de detecção por semana. Eu sei que os modin, por exemplo, você só pode fazer 3 detecções por semana. Quantidade máxima de caracteres. Os modin é 5.000 caracteres que você pode fazer. Perceba que você precisa de algum conhecimento prévio para começar a montar essa tabela. No caso aqui é um quadro, né? Porque os dados essencialmente não são numéricos. Olha só, ao longo que você vai fazendo a sua análise, você pode colocar outros parâmetros aqui, outros atributos, melhor dizendo, para você comparar eles. Eu coloquei um X bem aqui porque isso aqui é uma coisa interessante. Quando você está fazendo a coleta de dados bruto, você não faz mesclagem de célula, nunca. Tá? A mesclagem de célula vai quando você trabalha os dados e você quer alguma tabela, algo mais sintético daqueles dados brutos. Mas você não faz nunca mesclagem de célula, ok? O que você também deve fazer, isso aqui, ó, dados, fórmulas, filtro. Por que o filtro é interessante, tá?
Imagina que eu cheguei no preço aqui, olha, eu vou colocar preços aleatórios. Isso aqui também depois de você formata, tá em percentual. Eu vou mudar essa coluna toda para ficar outro tipo de numeração. É aqui. Ao invés de porcentagem, eu vou colocar... Eu não gosto de colocar cifrão, tá? Eu prefiro colocar mesmo... Porque assim, se for já cifrão, eu coloco o preço aqui, ó. Em reais, por exemplo. Podia ser em dólar. Aí já fica claro que é 30 reais. Eu também não gosto de colocar esse 00, a não ser que de fato eu trabalhe com casas decimais. Mas a princípio eu não vou colocar. Acho que os planos não são valores inteiros, assim, valores terminados em zero, então eu vou deixar o 00 para ver se tem alguns centavos. Vou colocar 40, vou colocar isso aqui 70, isso aqui 20, esse aqui 10, isso aqui 100 e esse aqui 80. Esse filtro ele é interessante porque dá para você fazer, ó, ver qual é o mais barato. Por exemplo, o IPS ficou mais barato aqui, nessa forma aleatória que eu coloquei. Ou ver qual é o mais caro. Dá para você colocar cores, dá para você fazer um monte de coisa aqui usando esses filtros para análise de dados. Tá? Então, é por isso que você não deve mesclar, porque se eu faço por algum motivo uma mescla bem aqui, ó, vou mesclar isso aqui, só para mostrar na prática para vocês. O filtro já não vai mais funcionar bacana. Ó, você não... Para você fazer isso, todas as células mescladas precisam ser do mesmo tamanho. A não ser que eu tenha várias mesclas aqui, fica mais complicado. Então, quando você está trabalhando com dados brutos ali, que você ainda vai analisar eles, tratar deles, você não deve fazer mesclas. Ok? Beleza. Outra situação que pode aparecer é isso aqui, olha. Não é legal você ter uma célula aqui maior do que as outras. No caso aqui a linha está maior, né? Está mais extensa. Então, eu tenho que arredar isso aqui para cá, para esse ChatGPT caber aqui. Eu seleciono tudinho. Se eu der um clique bem aqui nessa cruzinha, ó, ele vai exatamente para a largura da célula da coluna maior. E eu selecionando tudinho, depois dar outro clique bem aqui, quando aparece essa cruz preta, ele vai para a altura também da célula. Cada um vai ajustar a sua altura, né? Então, eu sempre faço assim, ok? Para deixar mais bonitinho aqui o perfil que está dessa planilha.